Não é brincadeira, não é teoria da conspiração. Estamos no começo de uma guerra real. As notícias que antes pareciam distantes agora estão batendo à nossa porta. Os acontecimentos dessas semanas mostram que o mundo entrou oficialmente nos primeiros passos da Terceira Guerra Mundial. E o pior, ninguém está pronto para o que vem a seguir. O mundo vem acompanhando o forte confronto entre Israel e Irã. Durante dias, semanas, os bombardeios, ameaças e troca de mísseis se intensificaram no Oriente Médio. E o mais assustador é que a maioria das pessoas achava isso normal. Afinal, já estávamos acostumados a ver países do Oriente Médio em conflito. Israel contra Gaza, Irã contra Israel e Síria em guerra civil. Era só mais um capítulo da velha história, mas não é mais. Agora essa guerra está se alastrando. Ela está transbordando fronteiras. Os Estados Unidos atacando o Irã, Irã revidando, bases americanas sendo atingidas, Rússia e Coreia do Norte declarando apoio militar ao Irã. O mundo está se dividindo e ninguém mais pode ignorar o que está acontecendo. O que parecia ser só mais um conflito regional, agora ameaça se tornar uma guerra mundial. Tudo começou com um ataque direto dos Estados Unidos ao território iraniano. Fontes internacionais confirmaram que bases estratégicas foram atingidas por mísseis americanos, em uma ação classificada como preventiva pelo Pentágono. O Irã, por sua vez, respondeu com fúria. Hoje mesmo, o Irã lançou um ataque contra as bases militares dos Estados Unidos localizadas no Catar, uma região estratégica do Golfo Pérsico onde há forte presença americana. Explosões foram registradas e a mídia internacional está em estado de alerta. Esse não é mais um conflito regional, é o início de uma guerra de grande escala. Como se não bastasse, a tensão aumentou drasticamente quando a Rússia e a Coreia do Norte se posicionaram oficialmente. Ambos os países declararam estar prontos para ajudar o Irã se a guerra se expandir. A Rússia, que já tinha estreitado laços com Teherã, agora ameaça intervir militarmente. A Coreia do Norte, por sua vez, afirmou que qualquer ataque ao Irã será considerado um ataque ao bloco oriental. Estamos diante da formação de alianças militares globais, exatamente como previsto por muitos estudiosos e intérpretes das profecias bíblicas. O presidente do Brasil fez uma declaração polêmica dizendo que não apoia a decisão dos Estados Unidos de atacar o Irã. Para muitos analistas internacionais, essa fala foi um distanciamento claro da política americana, algo que pode ter repercussões diplomáticas e econômicas. Muitos estão começando a se perguntar: isso estava previsto na Bíblia? Guerras, rumores de guerras, nação contra nação e reino contra reino. Jesus falou sobre isso em Mateus 24. E o livro de Apocalipse revela que antes da vinda do Anticristo, o mundo mergulhará em guerras e conflitos globais. Os selos estão se abrindo. O segundo cavaleiro, o da guerra, já está cavalgando. Enquanto isso, o presidente da França, Emmanuel Macron, pede o fim do confronto entre Israel e Irã. E Emmanuel Macron esteve hoje com o primeiro-ministro Jonas Gars em Oslo para um ato importante, de selar uma parceria estratégica completa que reforçará a já estreita cooperação entre Noruega e a França. A palavra do Senhor diz que o Anticristo fará aliança entre muitos. Macron também fala com o presidente iraniano e pede moderação e retorno à via diplomática. Macron também realizou uma reunião de emergência após o ataque dos Estados Unidos ao Irã. E Macron também fez um acordo entre os europeus e os iranianos para o fim da guerra, porém eles não aceitaram. Em vez disso, eles zombaram dele, chamando de fora da realidade a sua proposta feita por Emmanuel Macron. Como podemos ver, o pacificador
já está na terra, atrás de paz entre as nações. Em breve, o acordo de paz vai ser assinado entre eles e o mundo entrará para sua nova fase, o chamado Grande Reset. Mas no meio desse caos, algo está sendo preparado, um acordo de paz. Sim, enquanto bombas explodem e alianças militares se formam, líderes mundiais já estão trabalhando nos bastidores para oferecer uma solução definitiva, um tratado, um pacto de cessar-fogo, um documento que promete acabar com os conflitos entre Israel e seus inimigos. Esse será o momento em que o mundo respirará aliviado, mas será uma falsa paz. Daniel 9, versículo 27. Ele firmará uma aliança com muitos por uma semana e na metade da semana fará cessar o sacrifício. Essa semana representa 7 anos proféticos. Na metade, ou seja, após 3 anos e meio, tudo mudará. O mundo viverá um período de falsa estabilidade, onde as pessoas dirão, agora sim teremos paz. Mas será justamente nesse tempo que o anticristo se revelará. E o que virá depois será a pior tribulação que o mundo já viu. Com isso se aproxima também um outro fenômeno chamado arrebatamento. A Bíblia nos alerta, quando disserem paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. Com esse acordo, o relógio profético acelera, e nesse cenário de falsa paz, confiança nas nações e adoração à diplomacia, que acontecerá um dos maiores eventos da história da humanidade, o arrebatamento. A igreja será tirada da terra, milhões desaparecerão, pessoas sumirão diante dos olhos do mundo. Será o momento em que o Espírito Santo deixará de conter o mal e o anticristo surgirá com força total. O acordo de paz será o sinal para os que vigiam, porque antes da tribulação cair sobre o mundo, Jesus virá buscar os seus, e o mundo jamais será o mesmo. Há quem diga que ainda estamos nos princípios das dores, mas a verdade é que essa fase já passou. O princípio das dores foi marcado por sinais globais que todos testemunharam. A pandemia do coronavírus, que passou e parou o mundo inteiro, terremotos em diversos lugares, desastres naturais, crises econômicas, agitações sociais. Tudo isso começou cerca de 5 anos atrás. Jesus disse em Mateus 24 que esses sinais seriam o começo das dores. Também havia conflitos entre Rússia e Ucrânia. Também havia conflitos entre Israel e Palestina, cujo era o princípio das dores. Mas agora algo mudou. Agora estamos vivendo uma guerra que está se espalhando drasticamente. Agora estamos vendo a guerra se espalhar. Não é mais só um rumor, mas sim a realidade. Estamos enfrentando o segundo cavaleiro do Apocalipse, o Cavaleiro Vermelho. Em Apocalipse 6, versículo 4, a Bíblia diz: E saiu outro cavalo vermelho, e o que estava montado sobre ele foi-lhe dado poder para tirar a paz da terra, para que se matasse os homens uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. A paz está sendo tirada, o caos já está instaurado, as nações estão se armando, estamos vivendo os primeiros passos da grande desolação profetizada. O tempo está se esgotando. Não estamos mais no princípio, estamos no meio da profecia. Quando a Bíblia diz que ouviríamos de guerras e rumores de guerras e que não ainda seria o fim, mas o princípio das dores, a Bíblia estava se referindo a pequenos conflitos como o de Ucrânia versus a Rússia, que já testemunhamos há um pequeno tempo atrás. Porém, isso é um confronto muito maior. E se ainda resta dúvidas de que estamos no princípio das dores, Jesus deixou um sinal poderoso. Em Lucas 21, no versículo 20 a 28, ele disse: Quando virdes Jerusalém cercada de exército, sabei que é chegada a sua desolação. Então vereis o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e grande glória. Levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Hoje, Jerusalém já está cercada, os seus inimigos estão por toda parte, as forças se posicionam, os exércitos estão prontos, tudo está como Jesus disse que estaria. Esse é mais um motivo claro para entender que a nossa redenção está próxima. Ou seja, é chegado o grande dia da vinda do Senhor Jesus.
Depois das guerras virá a fome e virá também as doenças, os vírus biológicos, os micropoluentes que serão liberados durante a guerra. Pois todas as guerras as pessoas soltam vírus e pragas para adoecer os outros soldados inimigos. Veremos também a fome se alastrar e diversas outras catástrofes. Eu falei sobre isso no meu vídeo anterior. Se você não viu ainda, confira ou clique no card para estar assistindo a este vídeo. Eu vou ficando por aqui. Fique com Deus. Até o próximo vídeo e a paz do Senhor Jesus.